Olá galera, tudo bem com vocês? Já estou aqui pronto para mais uma videoaula. E vocês estão prontos? Bom, se não estão, ainda dá tempo de se aprontar, tá? Peguem o material de vocês e vamos sentar aí em algum lugar mais quieto da casa para a gente começar a nossa videoaula de hoje. Nós vamos discutir hoje um pouco sobre história, tá? Bom, antes de a gente começar a verdadeiramente falar do assunto novo, eu quero que vocês já peguem o livro de vocês do módulo 2 e localizem a página 249. Exatamente, a página 249. Enquanto vocês estão localizando aí a página, eu vou estar aqui falando sobre um pouco do que a gente discutiu nas aulas passadas durante as videochamadas. Bom, gente, nas aulas passadas, nas videochamadas, a gente discutiu sobre territorialização indígena e a colonização do Brasil na época de 1500 até 1530. Nós discutimos sobre como aconteceu a chegada dos portugueses no Brasil, sobre como eles conheceram toda a matéria-prima que foi utilizada e qual foi o primeiro material que eles colonizaram no Brasil e conseguiram estar transportando do Brasil para a Europa, de modo a estar trazendo lucros para eles, principalmente. Discutimos também sobre como eles escravizaram os índios e o porquê disso ter acontecido, né? Falamos também sobre como aconteceu essa questão de eles estarem cultivando tantas árvores do pau-brasil no nosso país e por que ela era tão cobiçada, por que ela valia tanto dinheiro, por que ela não era uma árvore comum, né? Bom, tudo isso a gente discutiu na última aula. Agora a gente vai falar sobre um tema novo, que é continuação desse assunto. Se você faltou a videoconferência, eu sugiro que você fale comigo no privado para a gente conversar um pouco e só depois você assiste essa videoaula no YouTube, tá bom? Porque a aula que passou é pré-requisito para que você entenda o que nós vamos discutir agora. Bom, nós vamos falar agora sobre o Brasil e os engenhos, ok? O que eram os engenhos no Brasil? Gente, como eu falei, o nosso país ele sempre foi cheio de muitas iguarias. A nossa fauna e a nossa flora ela é riquíssima. Nós temos animais e plantas no Brasil que são essencialmente brasileiros e que não tem em nenhum outro país. Nossas terras são férteis, né? Nós temos o cultivo de muitos alimentos que são essencialmente brasileiros e que em nenhum outro país ele pode ser produzido. Ele até é produzido, mas não com a mesma, como é que eu posso dizer, com a mesma força de paladar, com o mesmo gosto, com a mesma veemência, com a mesma força que ele nasce no Brasil. Então nós vamos ter aí os engenhos de cana-de-açúcar, que ele foi começar a partir de 1530. Né? Então nós vamos começar primeiro resgatando a memória da aula passada. A gente discutiu sobre o cultivo do pau-brasil, que trouxe muitos lucros, mas eu quero lembrar vocês sobre a questão de como os indígenas eram tratados para poder estar fazendo esse trabalho de mão de obra pesado para os portugueses. Lembra que a gente falou sobre isso? E lembra também o que aconteceu logo em seguida? Exatamente. Os indígenas eles acabaram se rebelando e se revoltando depois de perceber que estavam sendo fortemente escravizados. Porque o que é o conceito de escravidão? É quando alguém se apropria de outra pessoa e explora desta pessoa o seu trabalho sem lhe dar direito a nada, né? E a nada, nem comida, nem descanso, nem férias, apenas trabalho. Então isso é trabalho escravo. E era isso que acontecia com os indígenas quando eles foram forçados a fazer todo o trabalho pesado, né, para os europeus cultivando o pau-brasil no nosso país. Outra coisa também que aconteceu é que eu quero que vocês vejam, por exemplo, sobre o cultivo da nossa cana-de-açúcar. Depois que nós tivemos a queda do cultivo do pau-brasil no nosso país, né? Ou seja, depois que nós tivemos aí a diminuição da produção de retirada do pau-brasil, os europeus precisavam ter um novo motivo para poder continuar nas nossas terras. Então eles foram em busca, né, de
novas matérias-primas para serem cultivadas e exploradas. Mas eu quero lembrar também que antes disso aconteceram as capitanias hereditárias. Vocês lembram, né, o que foram as capitanias hereditárias? Foi quando os europeus dividiram o Brasil em 15 lotes e deram para algumas pessoas para elas estarem cultivando, né, alguns alimentos e outros vegetais e outras plantas para poderem estar sendo exploradas fora no mercado europeu. Bom, não demorou muito para que esse pessoal encontrasse a cana-de-açúcar no nosso país. A cana-de-açúcar que é uma planta nativa brasileira e que ela foi descoberta aqui no nosso país. Bom, logo eles encontraram aquela planta com um cabo fininho e longo, né, o tronco fino e longo e sem muitas folhas. Ela é realmente uma planta bem diferente das outras plantas. E aí, o cheiro da cana-de-açúcar também atrai bastante, porque é um cheiro diferente, é um cheiro adocicado. Você sente a vontade, o desejo de realmente colocar na boca para sentir o gosto da cana. E aí, o que eles fizeram? Eles foram degustar, né? Quando eles degustaram, que viram que era docinha e gostosa, aí então eles começaram a cultivar a cana-de-açúcar. Perceberam que da cana-de-açúcar iria ser possível produzir outros alimentos que seriam muito úteis para o comércio europeu. Foi então que eles tiveram a ideia de criar os engenhos de açúcares. O que eram esses engenhos? Era um local onde eles faziam todo o tratamento da cana-de-açúcar, desde a limpeza até a trituração desta cana para que ela fosse moída, transformada numa fase líquida e depois disso transformada numa fase sólida e assim transformando ela em açúcar. Sim, o açúcar vem da cana-de-açúcar. E esse açúcar, ele era um alimento derivado da cana-de-açúcar e que era muito valorizado no mercado europeu, porque na Europa não tinha esse açúcar com esse gosto tão apurado, com esse gosto tão tradicional brasileiro, né? E quando eles sentiram a diferença e o quanto isso era bom, eles logo pensaram, bom, gente, isso daqui vai dar bastante dinheiro. Então eles começaram a investir então nas produções de cana-de-açúcar. Só que aí eles viram, por exemplo, que naquele período eles tinham poucos recursos humanos para estarem cultivando essas plantações de açúcar. Então eles pegaram o quê? Desenvolveram algumas colônias, né? O que são as colônias? São territórios e que são ocupados por outras pessoas para poderem estar sendo preparado para o cultivo, para ser colonizado. Por exemplo, o nosso país, ele é chamado de colônia porque ele foi habitado e foi tomado como propriedade de outras pessoas, ou seja, de Portugal, né, por muito tempo. Só depois o Brasil se tornou, então, o país independente. Bom, então nós temos aí, então, a chegada, né, do cultivo da cana-de-açúcar. Como eles viram, então, que tinha muito a se trabalhar, né, esse cultivo, e eles tinham poucas pessoas para fazerem isso, eles pensaram que tinham que fazer algo. Então, eles foram recorrer em outros países mais pobres para pegar pessoas para trazer para o Brasil, para que essas pessoas pudessem estar, então, trabalhando, né, fazendo essa mão de obra pesada para os portugueses e cultivando a cana-de-açúcar. Gente, até agora tá tudo bem? Se eu estiver indo rápido, eu quero dizer que vocês podem voltar o vídeo para tentar entender mais uma vez ouvindo o que eu estou falando, tá certo? Ó, vamos continuar. Agora eu quero que vocês vão para a página 250, que a gente agora vai falar sobre a mão de obra africana, né? Aí você pode me perguntar, o que é que tem a ver mão de obra africana com o trabalho dos engenhos de açúcares no nosso país? Tem tudo a ver, gente. Lembra que a última coisa que eu falei foi quando os europeus buscaram pessoas para fazer esse trabalho pesado lá fora? Então, eles buscaram então na África, que é um país ainda, né, um dos mais pobres do mundo. Naquela época era muito mais pobre. Então, eles foram lá,
com a finalidade de pegar pessoas para serem escravizadas aqui no nosso país. Então, eles trouxeram esses negros, né, para serem escravos no nosso país e fazer toda a mão de obra. E assim era feita, sabe? E era desumano como essas pessoas eram tratadas. Açoitavam essas pessoas, às vezes não davam direito à comida, eles não podiam reclamar de nada. O próprio local de dormir era muito chechelento, era assim, algo muito desumano. Nós vamos ter também as formas de se alimentar, das próprias higienes, sabe? Não era dada nenhum tipo de condição para esses negros estarem trabalhando no Brasil. Bom, mas aí, com o tempo, né, depois de muito tempo, tá? Eu quero dizer que isso demorou bastante. Essa questão do comércio do escravo foi diminuindo, né, até serem adotadas novas regras de trabalho. Mas o Brasil, ele tem uma história longa sobre escravatura, né, e que eu vou até deixar alguns desafios para vocês estarem fazendo já, tá? Antes da gente terminar a aula. Bom, gente, nós temos aí um balãozinho na página 250 que fala uma curiosidade, e eu vou ler para vocês. Diz assim: o regime de trabalho em que uma pessoa se torna propriedade da outra e que ela exerce tarefas com condições exploradoras e com violência, né? E isso define o que é o trabalho escravo. Triste, né, gente? Bom, no Brasil nós tivemos muitas pessoas que passaram por isso, principalmente os indígenas e os negros, né, pois eles sofreram muito com essa questão do trabalho escravo. Mas, ó, gente, depois de muito tempo, eu quero enfatizar que isso demorou muito, gente. É importante muito falar sobre essa questão da escravatura, tá? Depois de muito tempo de eles estarem sendo escravizados, eles conseguiram, então, montar uma resistência. O que era essa resistência? Eles começaram a brigar pelos seus direitos, alguns saíam em fuga, né? Outros realmente entravam em guerra com os europeus, era muita briga. Infelizmente morria muita gente, se machucava muita gente, mas eles viam naquele momento que aquilo era necessário para que eles pudessem mesmo se cuidar, né? Cuidar deles mesmos e fazer com que em algum momento eles fossem valorizados, eles não estavam totalmente passivos àquele trabalho. Então, lembram que os indígenas também passaram pelo mesmo processo? Então, o que eles faziam? O que os negros também fizeram? Eles se revoltaram contra os europeus, né? Alguns fugiam no mato, né? No mato do Brasil. E nessas fugas eles acabavam por se esconder em algum lugar da floresta. E eram tantos índios que iam fugir, índios não, negros. Eram tantos negros que iam fugindo que o que acontece? Eles acabavam se encontrando em algum lugar no meio da mata. E até que eles perceberam que podiam viver naquele local sem medo de serem novamente pegos pelos europeus, né? Foi então que eles começaram a montar os quilombos. O que eram os quilombos? Os quilombos eram o local onde moravam os negros que fugiam das fazendas, onde eles eram maltratados pelos europeus, onde eles tinham que fazer trabalhos escravos. Então eles fugiam para os quilombos, tá? Lá nesses quilombos, então, eles tinham uma vida livre, onde eles podiam trabalhar para o seu próprio alimento, eles tinham a oportunidade de se casar, de ter uma família, né? Tinham a oportunidade de descansar, um momento para poder fazer um alimento digno do seu trabalho, enfim. E tiveram, gente, também outras formas de eles meio que se rebelarem contra esses europeus. Eles colocaram fogo em várias fazendas, incendiaram canaviais. O que eram canaviais? Eram plantações de cana. Então, esses negros incendiaram esses canaviais em forma de protesto pelo que estava acontecendo com eles, né? E desta forma, os europeus encontraram muita dificuldade, né, por muitos períodos,
para poder estar fazendo esse cultivo de cana-de-açúcar. Mas isso não foi motivo para que eles desistissem, não, tá? Eles em nenhum momento pensaram em desistir. Inclusive, por muito tempo eles conseguiram manter o cultivo e ter muitos lucros com a produção da cana-de-açúcar. Bom, gente, até agora tudo tranquilo? É um assunto muito bacana de estar sendo discutido e a gente vai falar de mais coisas posteriormente, tá bom? Eu vou deixar uns vídeos para vocês estarem assistindo. Eu vou deixar um desafio também no grupo, tá bom? Um desafio no grupo para que vocês possam pesquisar sobre um negro quilombola que ele ficou muito famoso por ele ter feito muitas revoltas para poder proteger o seu povo das explorações dos europeus, tá certo? E eu vou deixar para vocês também a atividade da página 251 para que vocês possam estar resolvendo em casa, tá bom, gente? Por hoje é só. Eu quero dizer que eu estou com saudades. A gente logo terá videoconferência, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, beijo e até a próxima videoaula. Tchau, gente!